Minuto 4.0 com Dárdano Santos. Olá, viva! Bem-vindos ao Minuto 4.0. O minuto de hoje é dedicado mesmo à liderança. Lembram-se que naquele teaser, teaser esse que se transformou num pequeno podcast, eu comecei os fundamentos da liderança a falar sobre mentalidade, e porque considero que é o que dita a essência e o ADN das ações do líder. Começa aqui, na forma como ele se vê a si próprio e na forma como ele vê os outros e pensa o mundo. Hoje vamos falar um pouco sobre o que é liderança, o que não é liderança, o que é ser líder e por aí fora. Sabem, o assunto da liderança é um assunto transversal às gerações. Muito, se nós recuarmos a história, desde os tempos mais remotos, que nós encontramos escritos acerca do tema da liderança, e esses escritos têm sido transversais. Temos vários autores que falam sobre isso, Sun Tzu, Maquiavel, temos escritos de Napoleão sobre estratégia da guerra, temos escritos militares que falam sobre isso, temos Peter Drucker, assim mais próximo agora da nossa geração, Robin Sharma, John C. Maxwell, entre outros, que têm falado e escrito alguns ensinamentos muito importantes, e muitos deles eu tenho bebido e têm transformado a minha vida para o tema da liderança. Mas hoje vamos falar sobre liderança, como o Dárdano pensa liderança, para que tu também possas avaliar e, acima de tudo, abraçares aquilo que podes abraçar e aplicar na tua vida, que for de encontro às tuas expectativas, e aquilo que não for, tu seguires outro caminho e construís. O mais importante é que tu construas, ou melhor, antes de construir, que tu identifiques que tipo de líder tu és ou então que te queres tornar. Quem diz líder, diz liderado. Hoje eu tenho aqui alguns suportes informativos, porque é um assunto mais denso. Tenho o meu livro, o meu terceiro livro, que é A Arte de Seguir Alguém, que também recomendo para todos vocês. Podem comprar através da minha página do Facebook e através do meu site, dardanosantos.com, e fazer as encomendas. E é um livro que eu recomendo, eu sou suspeito, para que todos nós possamos ter uma perspectiva diferente da liderança, não na perspectiva só dos líderes, mas na perspectiva de o papel dos liderados nas organizações. O outro livro que eu tenho aqui é o meu iPad, que tem os meus seminários, e acima de tudo tem este seminário que é Liderança 4.0, que é a marca dos meus podcasts, é a marca oficial, e hoje vou falar sobre este senhor. Não sei se conseguem ver daí, talvez não, Luís Vaz de Camões. E Luís Vaz de Camões é um autor português que eu gosto muito, que eu leio, como outros que eu irei falar nos próximos podcasts, como por exemplo Agostinho Neto. Vamos beber muito do nosso fundador, do pai da nossa nação, dos seus escritos e algumas coisas que se ajustam a este perfil de líder intemporal do século XXI. Luís Vaz de Camões tem uma frase que eu gosto muito, que diz que o fraco rei faz fraca a forte gente, mas o forte rei faz forte a fraca gente. E portanto esta frase diz-nos que os fortes líderes, quando estão a liderar no sentido de serem fortes no seu ADN mental e de exercício de funções, até tornam fortes os fracos seguidores. Mas ao contrário os fracos líderes até tornam fracos os fortes liderados. Porque liderança é isto, liderança é uma dicotomia de forças, é uma dicotomia de transformação. Se tu fores forte, até os fracos se tornam como tu. Se tu fores fraco como líder, até os fortes se vão tornar fracos na caminhada ao teu lado. Por isso, é muito importante que não só os líderes, mas como também os liderados, entendam que a quem nós seguimos vai ditar muito também de quem nós seremos no nosso futuro. Por exemplo, exemplos práticos. Se tu tiveres um líder que te lidera, que tem uma mentalidade estática, no sentido de que ele acha que o lugar que ele ocupa é só para ele e para mais ninguém, tu, número 2, tu nunca serás o número 1. Ao contrário de todo o discurso que ele possa passar. Porque tudo começa aqui, no ADN da mentalidade. Portanto, tem a ver com esta dicotomia e com esta junção de forças dos fortes líderes e dos fracos líderes. O mais engraçado é que, quando nós começamos a estudar a liderança, nós achamos sempre que ser líder é ter um cargo. Ser líder é ser o número 1. Ser líder é, entre aspas, mandar nos outros.
mas de facto ser líder não tem nada a ver com isso. Ser líder é ser um agente de transformação do mundo. Esta foi a frase que ao longo destes 20 anos eu pude descobrir e encontrar dentro de mim sobre aquilo que eu defino liderança. Liderança para mim hoje ser líder, é ser um agente de transformação do mundo. Não tem que ver com cargos. Por isso, todos nós fomos chamados para quê? Para ser líderes. Uma coisa é liderar pessoas, e aí entram os cargos. Outra coisa é ser um agente de transformação do mundo. E quer tu lideres pessoas, quer tu não lideres pessoas, em primeira instância ou primícia, todos nós fomos chamados para transformar o nosso mundo. E transformar o nosso mundo pode ser transformar o meu bairro, transformar o meu vizinho, transformar o meu casamento, transformar os meus filhos. E para isso eu não preciso ter um cargo, eu preciso ter um compromisso com a transformação. Então, o que significa ser líder? Eu tenho aqui alguns autores, um deles é Robin Sharma, que nos diz, que eu leio muito sobre Robin Sharma e sigo nas redes sociais, que diz que liderar não é impor, mas sim despertar nos outros a vontade de fazer. Liderar é isto, é tu despertares nos outros o quê? Não é só a vontade de fazer, eu quero acrescentar aqui mais vetores, é a vontade de fazer, fazer porque se é, e não fazer porque nos estão a pedir para fazer. Aquilo que tu fazes como líder ou liderado tem que ser um resultado daquilo que tu és na tua essência. É por isso que ser líder é uma extensão de nós próprios. É por isso que eu digo sempre, se tu fores ocupar um cargo sem seres um líder, o cargo eventualmente poderá matar-te na caminhada, na construção do teu perfil de liderança. Porque não é os cargos que dão relevância aos líderes, são os líderes que dão relevância e impacto através dos cargos que ocupam. Por isso, liderar não é impor, é muito mais do que impor. Liderar é fazer com que os outros façam aquilo que é a extensão deles próprios. O segundo autor que eu leio imenso, e quero deixar esta frase também para vocês, é Peter Drucker. Diz-nos que um bom líder faz com que os homens comuns façam coisas incomuns. O terceiro é Nelson Mandela, que nos diz que, e tem a ver com liderança, que aprendeu que a coragem não é a ausência do medo, mas é o triunfo sobre o medo. O outro autor eu já apresentei aqui, sou eu, a minha definição, que ser líder é ser um agente de transformação do mundo. Então, vocês perguntam, Dardan, então o que é para ti e como é que nasceu o que tens falado sobre a liderança 4.0? A liderança 4.0 nasceu por ocasião dos meus 40 anos, que foi há cerca de um ano, em que a equipa que está comigo disse-me, Dardan, é preciso ter um chapéu grande sobre os teus temas da liderança, para não estar sempre a falar sobre temas da liderança do século XXI e por aí fora e por aí fora. Então nasceu a liderança 4.0, assente em quatro vetores, assente naquilo que eu acredito que são os próximos 40 anos, não só do meu país, que nós estamos todos a reformar e a consolidar e a construir aquilo que se havia desconstruído. Esse é o compromisso também, o compromisso com o país, com a nação, com a causa, com a nossa bandeira, mas também aquilo que nós queremos, que está baseado em 4 vetores, que nós acreditamos que são vetores preponderantes e que vão marcar os líderes, os liderados da história deste século e das próximas gerações. O primeiro vetor está muito assente na característica, é o vetor visionário, que está assente numa frase que eu digo que é: liderança é colocar as pessoas improváveis nos lugares certos. E hoje eu quero-vos falar sobre o primeiro pilar da liderança 4.0, que é o primeiro e o segundo, se conseguir, o primeiro e o segundo, que é o pilar visionário. Nós precisamos de líderes, pessoas visionárias. E ser visionário é ter um retrato do futuro na nossa vida do presente. Não é só ter, é fazer acontecer, é viver e é construir com este retrato do futuro. Diz-nos o poeta, mais uma vez, e o profeta, que sem visão é difícil construir, edificar qualquer coisa que nós desejemos na nossa vida, porque a visão é para um tempo determinado. Se ela não se materializar, espera, porque no tempo certo a visão vai dar o seu fruto. Por isso, nós precisamos de pessoas, não é só líderes e liderados, pessoas visionárias. Nós temos muita gente espalhada pelo mundo inteiro que o único foco é o presente. É um bocado uma cultura do micro-ondas.
é colocar lá 5 minutos ou 5 segundos e esperar que tudo aconteça. Se tu não fores visionário, tu não vais ter a paciência necessária para construir uma visão que perdure para além da tua geração. É por isso que nós precisamos de pessoas visionárias, pessoas que sabem que, independentemente dos dias de hoje, elas vão semear incondicionalmente, mesmo que muitas das sementes nós não vejamos o fruto das mesmas no nosso tempo de vida. Que tipo de líder és tu e liderado? És um líder visionário? Pensa nisso. Qual é a tua visão? O que é que te apaixona? O que é que te faz sair da cama de manhã, todos os dias, independentemente das circunstâncias do presente? Pensa nisso. A segunda característica é a característica reformista. E nós precisamos de pessoas reformistas. Ser reformista é ser um líder e um liderado que está sempre de encontro à melhor versão, não só deles próprios, mas a melhor versão do mundo e das pessoas que os rodeiam. É sempre estar focado em descobrir o estado original. É sempre estar focado em ditar tendências. Visionários e reformistas. Nós precisamos de visionários e reformistas. E a liderança 4.0 anda à volta de 4 pilares. No dia de hoje, neste Minuto 4.0, eu quero só falar sobre esses dois. O visionário e o reformista. Ser reformista é ser, de facto, às vezes uma pessoa, por vezes, muito estranha. Porque enquanto os outros estão a falar coisas contra a corrente, porque acham que os dias que estamos a viver não são dias bons, porque acham que o futuro não será bom, porque acham que as gerações vão ser destruídas e que os países não vão perdurar e que nada de bom pode vir do amanhã. Ser reformista é ter uma consciência real do presente, não é ter uma ilusão do presente, mas acima de tudo é ter um olhar mais up, acima da montanha. É ver o que mais ninguém está a ver, mas acima de tudo é implementar. O primeiro nível de implementação dos líderes reformistas e visionários é o nível do coração. São pessoas que influenciam os outros quando não influenciam apenas por ações, influenciam pela paixão daquilo que acreditam que tem a ver com a visão. Por isso, neste Minuto 4.0, meus queridos ouvintes, quero deixar-vos esses dois pilares fundamentais da liderança 4.0, a liderança que eu acredito que é a liderança que estamos a construir para este século XXI, que é o primeiro pilar visionária, o segundo pilar reformista. Que líder, que liderado tu és? Onde é que está a tua visão? És tu uma pessoa reformista? És tu uma pessoa que acredita que o melhor está por vir, independentemente das circunstâncias? Não é só acreditar, é implementar. Por isso hoje, nestes dois pilares à volta dos 4 que eu irei falar, eu quero que tu penses, que tu escrevas como é que está o teu estado de reformador, como é que está a tua visão. Será que tu tens uma visão? Será que tu és reformista? Será que tu acreditas que o melhor está por vir? Se não acreditas, porquê que não acreditas? Escreve! E quando tu começares a fazer esta dinâmica, tu vais encontrar a melhor versão de ti para construir uma liderança visionária e a melhor versão de ti para construir uma liderança, quando falo liderança, falo líderes e liderados reformista. Nunca se esqueçam, juntos construímos o futuro da liderança. Muito obrigado. Juntos construímos o futuro da liderança.